Lugar de mulher é no Proeja também. O título do podcast é escrito em grossas letras brancas e está centralizado à esquerda da imagem de mulheres estudantes em sala de aula. A foto é transparente e está posicionada entre duas faixas grossas na cor salmão. O fundo tem duas cores base, azul na parte superior e salmão no rodapé. O rodapé é destacado por uma fina linha branca ondulada. Vê-se um microfone no canto esquerdo e à direita está o nome da autora do podcast, Beth Amorim. Roteirista em audiodescrição, Beth Amorim. Consultoria em audiodescrição, Doriane Vasconcelos. Olá! Chegamos ao quarto episódio do Lugar de Mulher é no Proeja também. Esse é um podcast derivado de uma pesquisa de mestrado realizada no âmbito do Prof.EPT. E eu, Elizabeth Amorim, trago as falas e as experiências das professoras do Proeja do Colégio Pedro II Campus Centro. Vamos conhecê-las? Nossa primeira convidada já esteve conosco no segundo episódio. Ela é a professora Vivian França, atual coordenadora do Proeja do Campus Centro. Olá, eu sou a professora Vivian França. Eu começo enquanto docente no nível de graduação e aí faço concurso para o Pedro II e entro no ensino médio Proeja em 2017. E a nossa próxima participante é a professora Elisa Herrans. Vamos conhecê-la? Olá, meu nome é Elisa Brasil Herrans, sou professora de Português e Literaturas de Língua Portuguesa no Colégio Pedro II Campus Centro. Quando eu entrei no Pedro II e fui para o campus Humaitá, em que eu me formei como ex-aluna, eu dei aula para o ensino fundamental lá, que também foi uma experiência muito boa e muito rica. Mas eu comecei a sentir falta de voltar a ter esse contato com pessoas mais velhas e com esse segmento pedagógico social também, porque o Proeja, a educação de jovens e adultos, de modo geral, tem muito fortemente esse componente social. Ah, então, Elisa, você tem uma relação de afinidade com o Proeja. Isso é muito interessante. Aliás, essa afinidade me pareceu comum entre as 3 professoras entrevistadas. Bem, agora recebemos a professora Helena Bartolo, completando o time desse episódio. Eu sou Helena Bartolo. Bom, eu sou formada em Ciência da Computação pela UFRJ. Eu também sou formada em Licenciatura em Filosofia pela UERJ. É um enorme prazer receber vocês para essa conversa sobre o Proeja, que é um segmento da educação cheio de peculiaridades, cheio de características ímpares e desafios. Muitos desafios, não é mesmo? O professor Miguel Arroio, estudioso e entusiasta do Proeja, define a complexidade dos sujeitos da EJA dizendo assim: é só olhar para os corpos dos educandos da EJA para ver as marcas. E o Proeja é isso mesmo, é uma espécie de condensador de todos os problemas vivenciados pelas pessoas em sociedade. Mas também é uma oportunidade ímpar de trocar conhecimentos, vivências, de olhar o mundo por outras lentes. Vivian, por favor, nos conte um pouco da experiência das aulas para o Proeja durante esses últimos anos em que a pandemia forçou mudanças em todos os campos das nossas vidas, em especial na escola. E como nosso foco são as mulheres do Proeja, como você percebe que elas estão enfrentando tudo isso? As dificuldades que as mulheres do Proeja enfrentam são muitas, né? Eu já estive com uma aluna que relatou que sofreu violência sexual e estava ali, assistindo aula, uma sexta-feira à noite, com semblante visivelmente abalado, né? Então a gente tem esse tipo de violência, a gente tem mulheres em condição de vulnerabilidade, sem um teto, né? Morando nas ruas do Rio. A gente tem aquela que enfrenta horas de condução para se deslocar de casa até o trabalho, de casa até a escola. A gente tem, dentro do Proeja, muitas são empregadas domésticas, cuidando ainda da família dos outros, e aí no final do dia assiste a aula.
Durante a pandemia, muitas relataram que estava sem cabeça para acompanhar as aulas, porque tinha que priorizar o filho, né? Tinha que acompanhar filhos em idades diferentes, assistindo atividades remotas em horários diferentes, marido saindo para trabalhar e ela tendo que dar conta de fazer as atividades de casa, preparar a comida para todo mundo, né? Então, são muitas dificuldades, né? E é sempre nesse cenário de priorizar outras pessoas. E aí os estudos fica quando dá, quando é possível. E nessa a pessoa vai levando anos. Por isso que a gente também tem uma evasão considerável de mulheres, né? Porque tem mulheres que não têm com quem deixar os filhos, ou a comunidade está passando por alguma situação delicada e elas não conseguem sair para deixar os filhos sozinhos. São tantos relatos que a gente ouve durante essa trajetória, né? Que relato forte, Vivian. Ser mulher e professora dessas mulheres é muito complexo, não? Porque além de todas essas questões, entramos numa situação onde as exigências aumentaram. Digo também do ponto de vista do acesso e do uso da tecnologia. E sobre isso, gostaria de escutar a professora Helena. Bom, esse momento de pandemia realmente é bem crítico, né? Porque mexe com muita coisa, né? Tirou muita coisa do lugar, né? E assim, como é um público heterogêneo, tem aqueles que estão acompanhando ok, entendeu? Que participam bem da aula, sabe? Que estão ali todas as aulas. E aí, para esses, me parece que está funcionando. É claro que todo mundo prefere que seja presencial, né? Eu acho que nada substitui assim um encontro presencial. Mas eu acho que para alguns alunos esse modelo até que funciona, mas a gente está falando de um número pequeno de alunos, né? Eu acho que para a maioria esse modelo é mais complicado, né? É complicado para eles acompanharem, para eles acessarem, né? Porque tem muitos alunos que precisam de muito apoio, né? E por mais que a gente tente dar apoio, às vezes eles têm uma dificuldade tão grande com a tecnologia que a gente não consegue nem oferecer esse apoio, né? Eu faço tudo que quero, minha via vem de cima, cuidado menina pra não se enganchar. Temos acompanhado muitos relatos pelo Brasil que vêm de encontro aos relatos que a Vivian e a Helena nos trazem. Mas temos experiências muito animadoras também. Experiências que mostram a força, a garra e a capacidade das alunas e dos alunos do Proeja em transpor todas essas adversidades. A professora Lisa nos fala de algumas dessas experiências. Eu poderia e talvez deveria começar dizendo que o Proeja, no Pedro II, é um evento marcante na história da escola. Se a gente pensar que Pedro II foi uma escola criada para atender uma elite social e hoje recebe alunos em situação de rua vindos de uma parceria com a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, que vem nos estudos, seja através do Proeja ou também da Defensoria e com projetos que ajudam, uma possibilidade de se sair dessa situação de rua, como aconteceu recentemente com o nosso aluno Carlos Ulisses. Então eu acho que a primeira coisa talvez seja a gente reconhecer o Proeja como esse espaço de uma conquista, né, social na história secular do Pedro II, né? Essas alunas e esses alunos precisam ser motivados, muitas vezes, precisam encontrar sentido no que eles estão revendo dentro da escola. Então, para eles, muitas vezes o ensino tradicional já não funcionou em algum momento da vida e agora eles estão reatando esses laços com o conhecimento e com a escola. E isso pode ser feito de outra forma. Isso pode ser feito na chave das experimentações, né? Não de uma participação passiva na realização de trabalhos e projetos, que já é algo importante, já é um primeiro passo, mas na coparticipação ativa na construção desses trabalhos e projetos. O Augusto Boal falava de espectador no teatro, então é como se a gente pensasse na construção desses espectadores na escola. Isso nos fortalece, isso fortalece os nossos laços e a nossa troca de experiências nesse processo de ensino-aprendizagem. Mas isso ainda é um primeiro passo. Acho que um segundo passo seria a gente
fazer mais o que nós fizemos também em 2019, que é trazer os alunos para a construção dos eventos do curso, né? Então, eles deixaram de apenas participar de eventos, mas começaram a produzir também esses eventos. Então, isso aconteceu com uma jornada de administração, que é o curso oferecido no Campus Centro, aconteceu no Sarau Literário, em que outros professores de outras disciplinas participaram também, mas os eventos foram construídos por comissões estudantis. E aí nós vimos alunas e alunos que nunca tinham participado de eventos, de repente passarem a construí-los. E isso faz com que eles realmente se integrem, se sintam parte, sintam do Proeja, sintam que eles pertencem àquele lugar, né? Lisa, você nos trouxe experiências maravilhosas. Aliás, muito obrigada pelo empenho, pela dedicação e pelo entusiasmo com que vocês e milhares de outros professores e professoras desempenham seus papéis nesse processo difícil, que é tentar ressignificar todas as dificuldades em prol de transformar realidades através da educação de jovens e adultos. Chegamos ao final de mais um episódio do Lugar de Mulher é no Proeja também, que trouxe algumas experiências e vivências de professoras do Proeja do Colégio Pedro II Campus Centro. No nosso próximo episódio, encerraremos esse documentário falando a respeito das expectativas das nossas entrevistadas, dos sonhos que elas buscam realizar com a conclusão do curso. Espero vocês! Créditos: roteiro e narração, Elizabeth Amorim. Revisão de roteiro, edição de som e vídeo, Bianca Souza. Edição de som, Letícia Garcia. Tradução em Libras, Suelen Bordan. Trilha sonora, ABC, Companhia Cabelo de Maria. Desafio, Companhia Cabelo de Maria.